Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o canal onde nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, através das lições bíblicas da CPAD, da classe dos jovens e também dos adultos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal e desejar inscrever-se, eu ficarei imensamente agradecido pela sua inscrição. Também acione o sininho das notificações, porque isso é muito importante para que você receba a notificação do YouTube quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Uma outra coisa que é muito importante também você fazer, principalmente você que é novo aqui no canal, é assistir o vídeo até o final. Porque se você não assistir o vídeo até o final, você não vai tomar conhecimento do que eu produzo aqui no canal. Você não vai conhecer o meu vídeo, né? Então, se você assistir até o final, você vai poder deixar o like ou o dislike, né? Se você gostar, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike, porém, coloque nos comentários, respeitosamente, aquilo onde eu devo melhorar, porque isso vai me ajudar a contribuir para o crescimento do meu canal. Uma crítica construtiva é sempre bem-vinda. E você que já é inscrito, que Deus em Cristo te abençoe. Continue inscrito em nosso canal, né? Não desfaça a sua inscrição, continue conosco, assistindo os vídeos e aprendendo uns com os outros, porque aqui não sou só eu que ensino, mas eu também aprendo, né? Aprendo com você, com seu comentário e assim por diante. Nós estamos estudando na classe dos adultos, né? Os valores do reino de Deus. Irmãos, está sendo uma lição melhor do que a outra. E hoje nós já estamos partindo para a lição de número 11. Lição de número 11, que vai ser ministrada em classe no dia 12 de junho de 2022. O título da nossa lição é Sendo Cautelosos nas Opiniões. O texto áureo: Sede, pois, misericordiosos, e como também vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 36. A verdade prática da nossa lição diz: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. É muito importante também que você faça a leitura do texto bíblico, a leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. É dar uma seguradinha no vídeo, é pausar o vídeo um pouquinho só e efetuar a leitura, tá bom? Porque a leitura bíblica em classe, ela é a base de toda a lição. Vamos ter uma visão geral da nossa lição? No primeiro ponto, nós vamos aprender aí, não devemos julgar o outro. Nós vamos aprender que nós não devemos julgar o nosso próximo, mas precisamos também entender o que significa esse julgamento. O que significa julgar o próximo, né? Será que nós não podemos emitir nenhuma opinião? Nós vamos aprender tudo isso hoje. No ponto 2, nós vamos estar vendo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Então, primeira coisa, olhemos para nós, para depois emitirmos alguma opinião sobre os outros. E o número 3, para encerrar, né?
E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? O que seria de nós, né? Nós temos na Bíblia Sagrada a bondade e a severidade de Deus. Imagine, nós vamos estar vendo isso na carta de Paulo aos Romanos. Imagine se Deus fosse nos julgar pela sua severidade. Estaríamos todos perdidos. Então vamos voltar aqui para o primeiro ponto, né? Já tivemos aqui uma visão geral da lição. Não devemos julgar o outro, aprendendo a se relacionar com os outros. Então a igreja é o corpo de Cristo, formado por pessoas de diversas níveis sociais, né? Diversos níveis intelectuais e com diversas maneiras de viver. Então são pessoas, todos nós somos diferentes um do outro, por isso que nós temos personalidade própria. Nós temos personalidade própria. Então, a igreja é um corpo formado pelos santos, salvos em Cristo Jesus, porém, tem aqui uma preposição adversativa, né? Porém, falhos, seres humanos, mortais e com dificuldades de relacionamento. Relacionamento não é fácil, por quê? Porque são várias cabeças, né? E aí já dizia o ditado, cada cabeça uma sentença. Ninguém pensa igual ao outro e isso gera muito conflito dentro de toda a esfera da sociedade. Numa empresa, numa escola e na igreja isso não é diferente. Na igreja também há divergências de pensamentos e isso às vezes dificulta o relacionamento. Agora, nós que somos súditos do reino de Deus, nós precisamos ser éticos, né? Ter um relacionamento ético com o nosso próximo, tanto na igreja como fora, e também misericordiosos. Então a gente pode, na verdade, emitir julgamentos, nós vamos ver isso, opiniões, porém sempre com misericórdia e nunca baseados em nossos argumentos, sempre baseados na palavra de Deus. Então, a misericórdia no meio cristão, ela é essencial. A igreja precisa ter essa misericórdia uns para com os outros. No ponto 2 aí, nós vamos ver, ninguém deve ser julgado? Uma pergunta, né? Será que ninguém pode ser julgado? Então, será que o crente não pode emitir nenhum tipo de opinião, nenhum tipo de parecer, nenhum tipo de julgamento? Será que é isso que a Bíblia diz? Quando nós analisamos o próprio Jesus, ele julgou o procedimento hipócrita dos fariseus. Você pode ler isso em Mateus 5:20, Mateus 6, né? 5:20, 6, 2, 5 e 16. Paulo, ele também fez julgamentos dos cristãos em Corinto. Paulo chamou eles de carnais, Paulo chamou eles de imorais, né? Como pastor deles, responsável por eles. Então, na verdade, nós não estamos proibidos de emitir nenhum tipo de julgamento. Porém, esse julgamento precisa ter 2 critérios. Tá? Primeiro critério, esse julgamento não deve ser baseado nos nossos argumentos, na minha maneira de pensar. Ou seja, eu tenho uma maneira de pensar e o meu irmão pensa diferente. Então eu julgo ele baseado na minha maneira de pensar. Isso está errado. Você pode emitir um tipo de parecer, um tipo de julgamento, porém sempre baseado na palavra de Deus. Ela é a base para todo tipo de parecer,
todo tipo de julgamento, todo tipo de opinião. Em segundo lugar, o outro critério para nós julgarmos é julgar com misericórdia. Nós podemos emitir julgamentos, mas sempre com misericórdia. Nunca alegres porque o irmão pecou, porque o irmão errou. Não. Na verdade, nós devemos emitir esse tipo de parecer com tristeza no coração e com a intenção de ajudar o nosso irmão a se reerguer novamente. E aí o ponto 3, o julgamento defendido por Jesus. Aqui nós vamos ver, né? No segundo ponto nós demos uma visão geral de que nós podemos emitir um julgamento, uma opinião. E aqui nós vamos entender o porquê, né? Nós podemos. O que é que Jesus realmente está condenando aqui? Primeiro, a Bíblia diz assim, que a revista diz, quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo krino, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. É isso que Jesus está condenando. Então, quando Jesus diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, é esse julgamento antibíblico, tá? Porque, na verdade, quando eu emito uma opinião sobre alguém, baseado... Exemplo, vou te dar um exemplo. Uma pessoa era um cristão e ele apostatou da fé, e ele não quer voltar, ele não quer reconciliar, ele não quer se arrepender, ele quer viver no mundo deliberadamente. Então eu posso emitir a minha opinião bíblica. Esta pessoa, se ela continuar nessa situação, ela vai ser condenada, ela vai para o inferno. Então isso não é um julgamento meu, é o que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia ensina. Não sou eu que estou dizendo isso, na verdade. Eu só estou reproduzindo o que a Bíblia diz. Agora, se eu julgar esta pessoa baseado na minha experiência, naquilo que eu penso, aí entra no que Jesus diz. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, terminamos esse primeiro ponto aqui. Se você tem alguma dúvida aqui, né, sobre esse julgar, devo ou não, como funciona isso, deixa aqui nos comentários que nós vamos estar interagindo com você. Ponto 2, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Então, o cuidado com o juízo exagerado sobre os outros, é aqui que é a questão, né? Então, isso não é uma regra, mas geralmente as pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito dos outros, eles podem estar tentando esconder seus próprios erros. Lembra da história de Davi? Em 2 Samuel, capítulo 12, ali do versículo 1 ao 7, Davi tinha cometido um adultério, né? Tinha arquitetado a morte de um dos seus soldados valentes, Urias, e Natã, o profeta, ele vai, enviado por Deus, com uma mensagem para Davi, mas Natã vai com uma parábola. E ele, se você ler, você vai ver, né, que havia um homem que tinha muitas ovelhas, tal, muito gado, e ele recebeu uma visita em casa. E tinha um homem que tinha uma ovelhinha só, né? E o homem rico, recebeu alguém em casa e, em vez, ao contrário dele, matar um dos seus animais, ele pega o único animal do vizinho, digamos assim, né? Do vizinho. O único animal e matou. E ele pergunta, o que deve se fazer a esse homem, Davi? Davi, ele fica irado, né? Irado. E ele emite o seu julgamento. Ele diz, digno de morte é esse homem. O que ele não percebeu é que Natã estava falando dele mesmo. Então, é fácil nós apontarmos o erro de alguém e não olharmos para o nosso próprio erro. Isso acontece muito, né? Apontamos, mas não olhamos para o nosso próprio erro. Então,
é fácil pensar no pecado do outro e esquecer o nosso. Então, esse tipo de julgamento é condenável diante da Bíblia, diante de Deus e dos ensinamentos de Cristo. Subtópico 2 aí, a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus 7,2. O que ele diz lá? Né? E porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então ele está agora dizendo, ó, se você emitir um julgamento contrário àquilo que eu ensino, né, você vai ser julgado também da mesma forma. Então isso é importante. Então isso acontecia com os fariseus, né? Eles eram peritos em julgar os outros. Porém, eles viviam uma vida também errada e emitiam julgamentos com os outros. E aí eles também eram vítimas de julgamentos, e nesse caso, né, julgamentos certos, né, porque eles estavam agindo de maneira errada. Subtópico 3, o que fazer para não julgarmos precipitadamente o outro? O que eu devo fazer para não emitir um julgamento precipitado? Primeiro, tenha consciência de que você também é falho, que eu também tenho erros. Tenha consciência disso. Tá? Em segundo lugar, nós precisamos nos relacionar com as pessoas com amor, com o mesmo amor que um dia Jesus ele se relacionou conosco. Então, baseie, né, o seu relacionamento no amor de Deus. E terceiro, não se esqueça de que você foi alcançado pela graça. E nós precisamos tratar todas as pessoas da mesma forma, porque elas também carecem da graça de Deus. Ok? Então encerramos esse segundo ponto. Devemos olhar primeiramente para nós. É o que Jesus ensinou, né? Tira primeiro a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, examine a sua vida primeiro para depois emitir algum tipo de parecer, de julgamento, de opinião. Se você tem alguma dúvida nesse comentário, deixa aqui que nós vamos interagir com você. Deixar um joinha no seu comentário, um coraçãozinho, para o YouTube entender que nós estamos interagindo e assim ele divulga o vídeo para outras pessoas. Número 3, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Então, a Bíblia diz em Romanos 11 e 22 sobre a bondade de Deus e a severidade de Deus. A severidade de Deus, a bondade de Deus, ela é revelada por intermédio da salvação em Cristo. É a graça de Deus, é a bondade. Se não fosse Jesus, todos nós estaríamos mortos, né, em ofensas e condenados para todo sempre ao inferno. Agora, a severidade de Deus, ela também é aplicada. E ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Então a bondade de Deus é manifesta para a salvação da humanidade. Aqueles que entendem isso, creem em Cristo, são salvos. Porém a severidade é aplicada àquelas pessoas que não querem Deus, não querem Jesus, não querem se arrepender dos seus pecados, querem viver uma vida sem Deus. Então a severidade de Deus é aplicada nessa área, na vida desse tipo de pessoa. Subtópico 2, e como Deus julga? Como Deus julga, né? É preciso compreender que no relacionamento com suas criaturas, ele age com retidão e justiça. Então Deus não julga aleatoriamente, né, como muitas pessoas fazem, baseado assim, né, no acaso, né? Não, Deus é justo. Quando Deus emite um julgamento, você pode ter certeza
que esse julgamento, essa sentença, ela é uma sentença justa, porque a Bíblia diz que Deus é o justo juiz e nele não há injustiça. Deus não é injusto, né? E nós vimos aí no ponto 3 o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Então Davi errou, ele era um homem segundo o coração de Deus, e Deus poderia passar, como se diz, né, no interior, passar um pano, né? Passar um pano no pecado de Davi. Porém, ele não fez isso. Deus não passou um pano no pecado de Davi. Deus julgou Davi pelo seu ato, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 12, nós vamos ler aqui, 2 Samuel 12, 13. 12, versículo 13. E 14, a Bíblia diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: E também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Deus perdoou Davi. Porém, versículo 14, e todavia, e porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, e também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Deus julgou Davi, né, as consequências, e muito mais depois da família de Davi, ele sofreu muitas consequências por causa do seu pecado. Por quê? Porque Deus é justo. Tá bom? Então nós encerramos esse último ponto também. Se você tem algum comentário aqui, pode deixar aqui nos comentários e nós vamos interagir. Vamos fazer uma retrospectiva da lição, né? Rapidinho aqui. O título da lição é Sendo Cautelosos nas Opiniões. Então nós vimos aqui, em primeiro lugar, que não devemos julgar o outro no sentido do julgamento que nós aprendemos. Julgamento que não seja da palavra de Deus, opiniões baseadas em nossas ideias, em nossos pensamentos. Esse tipo de julgamento não deve ser emitido, tá? Mas você pode emitir a sua opinião baseado na Bíblia, no que a Bíblia diz, ok? Depois nós vimos aí que nós devemos olhar, antes de emitir uma opinião, um tipo de julgamento, devemos olhar primeiramente para nós mesmos, ver os nossos erros primeiro, para depois emitirmos algum tipo de opinião. E depois, no último ponto, nós vimos aí, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Como nós, às vezes, gostamos de emitir julgamentos, e se Deus fosse nos julgar segundo a sua severidade? Ele enviou a sua bondade em Cristo Jesus, mas e se ele fosse nos julgar segundo a sua severidade? O que seria de nós? Ok? Então nós encerramos a lição por aqui, mas antes de deixar o vídeo, de acabar o vídeo, se você chegou até aqui, deixa o joinha aí para nos ajudar, né? Inscreva-se no canal, não é inscrito? Inscreva-se. Estamos aí faltando pouquíssimos inscritos para 1000 inscritos. É a nossa meta inicial, 1000 inscritos. Que Deus possa tocar no seu coração e você se inscrever, compartilhar com irmãos da igreja, né? Amigos, família, enfim, todos aqueles que amam a palavra de Deus. E eu quero convidar você para a próxima semana já, e nós vamos estar estudando a lição de número 12, a bondade de Deus em nos atender. Você não pode perder esta próxima lição, porque vai ser uma bênção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.